Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o multiplicador de Lagrange. O multiplicador de Lagrange, ele é um método para encontrar o máximo e o mínimo de funções de várias variáveis, dada uma certa restrição. Então, vamos considerar, por exemplo, seja f uma função de duas variáveis, tá bom? O método do multiplicador de Lagrange multiplicador de Lagrange, ele é utilizado quando a gente quer encontrar o máximo e o mínimo de f, é utilizado quando queremos encontrar o máximo e o mínimo de f dentre os pontos que satisfazem a condição g de xy igual a k. Então, g de xy igual a k vai dar para a gente um conjunto de pontos. A gente vai querer obter o maior e o menor valor de f nesse conjunto de pontos. Em outras palavras, a gente quer encontrar, queremos achar os valores extremos da função f de f quando o ponto xy, f de xy, quando o ponto xy pertence à curva de nível g de xy igual a k. Então, a gente quer o maior valor da função f para os pontos que estão na curva de nível. Maximizar essa função, então, maximizar ou minimizar a função f de xy sujeito a essa condição, g de xy igual a k, é encontrar o maior, ou no caso de minimizar, o menor, valor de C de modo que a curva de nível f de xy igual a C intersecta a curva de nível g de xy igual a k. Então,
desenhisticamente, o que a gente tem é essa representação aqui. A gente tem uma curva de nível, que está desenhada aqui em azul, é a g de xy igual a k, e a gente quer encontrar o maior valor de f nessa curva de nível. Bem, o maior valor de f nessa curva de nível é o maior valor de c, de modo que a curva de nível f de xy igual a c intersecta a curva de nível g de xy igual a k. Nesse caso aqui do desenho, por exemplo, o maior valor de c é 10, ou seja, a curva f de xy igual a 10 intersecta a curva g de xy igual a k. E para nenhum valor maior que 10, a curva f de xy igual a esse valor vai intersectar a nossa curva de nível g de xy igual a k. Agora, o que a gente tem é o seguinte. Note que no maior valor de c, que é a curva de nível f de xy igual a c intersecta a curva, a gente tem aqui que as setas tangentes da curva de nível de f e da curva de nível de g, nesse ponto de interseção, elas são tangentes, ou seja, a reta tangente em ambas as curvas é a mesma. Então, a reta tangente das duas curvas nesse ponto é a mesma. Então, isso acontece quando isso acontece, temos que a curva de nível g de xy igual a k e a curva de nível f de xy igual a c, elas são tangentes no ponto de interseção. Ponto x0, y0, que é o ponto de interseção. Então, no maior valor de C, onde as curvas de nível f de xy igual a c, g de xy igual a k, se intersectam, nesse maior valor de C, o ponto de interseção vai ser um ponto de tangência entre as duas curvas. Aqui a gente tem o ponto x0, y0. Logo, se as curvas são tangentes, então, no ponto de interseção, que é o ponto x0, y0, as retas tangentes e as retas normais, as curvas g de xy igual a k e f de xy igual a c, são iguais. Então, se as duas curvas se intersectam de forma tangente, então as setas tangentes nesse ponto são iguais. Mas se as setas tangentes são iguais, então as retas normais, que fazem aqui um ângulo de 90 graus, também são... Opa, o que aconteceu aqui? Não sei. Mas se as setas tangentes são iguais, as setas normais também precisam ser iguais nesse ponto. Então, se as setas tangentes são iguais, as setas normais também precisam ser. Ok? Mas quem são as setas normais? As setas normais são as setas que passam pelo ponto x0 e y0 e cujo vetor diretor, se vocês se lembram lá do curso de VGA, ele é o vetor normal às curvas. Porém, o vetor normal às curvas de nível é, como a gente viu na última aula, o vetor gradiente. Logo, dizer que
as curvas normais, que as setas normais são iguais, significa dizer que os vetores gradientes, que são os vetores diretores dessas retas, são paralelos. Logo, os vetores gradientes tanto da função g no ponto de interseção e quanto o da função f no ponto de interseção, eles são paralelos, pois são os vetores diretores das retas normais. Mas o que significa dizer que dois vetores são paralelos? Bem, se eles são paralelos, então existe uma constante lambda, de modo que o vetor gradiente da função f é igual a lambda vezes o vetor gradiente da função g para alguma constante lambda. Tá bom? Então, bem, se em um ponto onde a f é máxima na curva de nível g de x, y igual a k, a gente tem que o vetor gradiente da f vai ser um múltiplo do vetor gradiente da g. Esse número lambda, então, o número lambda é chamado de multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. E toda essa análise, ela vai dar origem ao seguinte método. Então, a partir desta análise, temos o seguinte método. Então, agora, a gente vai poder enunciar o método dos multiplicadores, o método dos multiplicadores de Lagrange. E o que diz esse método? Então, se o gradiente da função g é diferente do vetor nulo na curva de nível g de xy igual a k, então, para determinar os valores máximos e mínimos da função f de xy, seguindo a restrição, então, dada a restrição g de xy
igual a K, realizamos os seguintes passos. Realizamos os seguintes passos. Passo 1. Bem, se a gente quer encontrar o máximo dessa função, dada esta restrição, então a primeira ideia aqui é determinar todos os valores de x e y, todos os valores de x, y e lambda, tais que o gradiente da f em xy é igual a lambda vezes o gradiente da g em xy e a g de xy nesse ponto seja igual a k. Então, aqui a gente tem um sisteminha que depende das variáveis x, y e lambda. O primeiro passo é resolver esse sistema, ou seja, achar os valores de x, y e lambda que satisfazem esse sistema. No segundo passo, então, a gente vai calcular a função f, em todos os pontos x e y do passo anterior. O maior valor da f nesses pontos vai ser o máximo. Então, o maior valor será o máximo. E o menor valor é o mínimo. Tá bom? Então, bem, o que diz o método dos multiplicadores de Lagrange? Ele diz que, para você achar os máximos e os mínimos da função f de xy, dada essa restrição de g de xy ser igual a k, você primeiro resolve esse sisteminha aqui, nas variáveis x, y e lambda. Depois você vai pegar todas as soluções que você obteve aqui, calcular f nos pontos x e y do passo anterior. O maior valor da f que você encontrar nesses pontos vai ser o seu máximo, o menor valor vai ser o seu mínimo. Então, aqui, note que podemos reescrever lambda f igual a, o gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g, como? Então, se eu quero que o gradiente de f seja igual a lambda vezes o gradiente de g, então, eu estou querendo dizer que a derivada de f com relação a x vai ser igual a lambda vezes a derivada de g com relação a x, e a derivada de f com relação a y é igual a lambda vezes a derivada de g com relação a y. Ou seja, o sistema do passo 1 é formado pelas equações a derivada de f com relação a x no ponto xy igual a lambda vezes a derivada de g com relação a x no ponto xy, a derivada de f com relação a y no ponto xy igual a lambda vezes a derivada de g com relação a y no ponto xy e g de xy
igual a K. Então, aquele sisteminha que a gente resolve no passo 1 é esse sistema aqui com 3 equações e 3 variáveis. As variáveis x, y e lambda. Na prática, não precisamos encontrar lambda na solução do sistema. Porque no passo 2, a gente utiliza só o x e o y. Somente x e y. Isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer um exemplo, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tudo certo por enquanto? Tudo certo. Tudo certo, Camille? Até mais? Bruno, Arthur, Jennifer, Karine, tudo bem? Então, beleza. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, exemplo. Determine os valores extremos, ou seja, o máximo e o mínimo da função f de xy igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado no círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, eu quero encontrar o máximo e o mínimo dessa função aqui nesse círculo. Ou seja, dentro de todos os pontos do círculo x ao quadrado mais y ao quadrado, para quais deles a f vai ter o maior e o menor valor. Então, segundo o método, do multiplicador de Lagrange, precisamos resolver o sistema. Então, aqui a gente vai resolver o sistema derivada de f com relação a x no ponto xy igual a lambda vezes a derivada de g com relação a x, derivada de f com relação a y igual a lambda vezes a derivada de g com relação a y, e g de xy igual a k. Bem, no nosso caso, neste exemplo, temos, bem, a função f, ela é x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, quem é a derivada de f com relação a x? A gente vai derivar essa função com relação a x, o y é uma constante, então a derivada aqui vai dar 2x. Então, a gente tem que a derivada de f com relação a x é 2x. Isso aqui tem que ser igual a lambda vezes a derivada de g com relação a x. Mas nesse caso, a gente tem g
de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e o k é 1. Tá bom? Então, a nossa condição aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a g é x ao quadrado mais y ao quadrado. O k é 1. Então, a gente tem essa condição aqui. A derivada de g, então, bem, se a gente está derivando g com relação a x, a derivada vai ser igual a 2x. Então, aqui a gente tem que 2x é igual a lambda vezes 2x. Da mesma forma, se a gente deriva a função f com relação a y, então a gente vai ter 4y, enquanto que a derivada de g com relação a y é 2y. Então, aqui a gente tem lambda vezes 2y. E a nossa função g de xy igual a k é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, a gente precisa resolver esse sistema. Como que a gente faz para resolver esse sistema? Bem, primeiro passo, resolver o sistema, pessoal, é a parte normalmente mais trabalhosa do método dos multiplicadores de Lagrange. E, em geral, a gente não tem uma fórmula para poder fazer isso. Bem, vamos analisar caso a caso. Nesse primeiro caso, a gente vai dividir as duas primeiras equações por 2. Então, aqui a gente tem que x é igual a lambda x, 2y é igual a lambda y, e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, bem, na primeira equação, a gente tem x, eu vou passar esse cara para o outro lado, então eu tenho x menos lambda x. Colocando o x em evidência, eu tenho x vezes 1 menos lambda igual a 0. Na segunda equação, a gente tem 2y igual a lambda y. E, na última equação, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Logo, a nossa primeira equação está dizendo que x vezes 1 menos lambda é 0. Ou seja, a gente tem duas possibilidades. Ou x vai ser 0, ou 1 menos lambda vai ser 0. No segundo caso, se 1 menos lambda é 0, então lambda é 1. Logo, da primeira equação, segue que o x vai ser igual a 0, ou o lambda tem que ser igual a 1. Então, essa primeira equação só é 0 se o x for 0 ou se o lambda for 1. Se o x é 0, então, da última equação, temos que, bem, a última equação diz para a gente que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Se o x é 0, então aqui a gente vai ter que y ao quadrado é igual a 1. Então, y ao quadrado é igual a 1. Mas se o y ao quadrado é igual a 1, a gente tem que o y vai ter que ser igual a 1 ou y igual a menos 1. Logo, assim, temos duas soluções para o sistema neste caso. Quais são as soluções? X igual a 0, y igual a 1. Essa aqui é uma solução. E a outra solução é x igual a 0, y igual a menos 1. Então, x igual a 0, y igual a menos 1. Essas são duas soluções do nosso sistema quando x é 0. Vejam o seguinte, lá no método eu falava que a gente precisa resolver o sistema para x, y e lambda.
Porém, aqui a gente só obteve os valores de x e de y, sem o de lambda. É o que veio é o que eu disse naquela observação. Como no passo 2 a gente não precisa do lambda, então a gente só precisa obter as soluções para x e y. Nesse caso, se o x é 0, o y tem que ser ou 1 ou menos 1. Agora, no segundo caso, no outro caso, aqui a gente tem que o lambda é 1. Então, nesse caso, a gente já sabe o valor de lambda. Logo, bem, se o lambda é 1, a gente vai substituir isso na segunda equação. Logo, na segunda equação, a gente tem que... Bem, a segunda equação diz para a gente que 2y é igual a lambda vezes y. Mas se o lambda é 1, então a gente tem que 2y é igual a y. Bem, tirando y dos dois lados, a gente chega que o y é 0. Logo, quando o lambda é 1, a gente tem obrigatoriamente y igual a 0. Bem, se o y é 0, da terceira equação, segue que o x ao quadrado tem que ser igual a 1. Ou seja, o nosso x tem que ser igual a mais ou menos 1. Portanto, quando o lambda é 1, lambda é igual a 1, temos duas outras soluções. A primeira é x igual a 1, y igual a 0. A segunda é x igual a menos 1, y igual a 0. Então, o sistema possui 4 soluções. Então, o sistema possui 4 soluções XY. São elas. Bem, quando o x é 0, as nossas soluções são 0 e 1, e a outra solução 0, menos 1. Quando o lambda é 1, as nossas soluções são 1 e 0, e menos 1 e 0. Bem, a gente resolveu o sistema, então agora do passo 2, a gente precisa apenas calcular f nos pontos que a gente obteve e ver qual é o maior e o menor valor. Então, calculando f nesses pontos, temos, bem, a função f calculada no ponto 0, 1. Lembrando que a nossa função é x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, aqui a gente tem 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 ao quadrado, que é 2. No outro ponto, 0 menos 1, a gente tem 0 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, que também é 2. No ponto f1, 0, a gente tem 1 ao quadrado mais 2 vezes 0 ao quadrado, que é 1. E no ponto f, menos 1, 0, a gente tem menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 0 ao quadrado, que também é 1. O maior valor aconteceu nos dois primeiros pontos, enquanto que o menor valor aconteceu nos dois últimos pontos. Portanto, os máximos são os pontos 0 mais ou menos 1, e os mínimos são os pontos mais ou menos 1, 0.
Lembrando que o máximo e o mínimo, eles não precisam ser pontos únicos. Podem ser? Podem ser. Precisam? Não precisam. Então, no nosso caso, a gente tem 2 pontos de máximo e 2 pontos de mínimo. Alguma dúvida com relação ao exemplo? Tudo certo? Tudo certo. Então, tá bom. Bem, o que a gente fez aqui, então, pessoal? Eu tinha feito um esquemazinho no GeoGebra, só que o idiota aqui fechou a página e eu perdi o desenho que eu tinha feito para poder ilustrar para vocês. Então, eu vou ter que utilizar o desenho que está no livro para tentar explicar o que aconteceu aqui. Bem, a nossa função é a função x ao quadrado mais 2y ao quadrado. O gráfico dessa função é esse paraboloide que está desenhado aqui. O que a gente fez? A gente achou o máximo e o mínimo dessa função quando o x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, a gente achou o máximo e o mínimo dessa função nesse círculozinho que está desenhado aqui no nosso domínio, que é o plano xy. Bem, nesse círculozinho, a imagem da nossa função vai ser essa curva em rosa aqui na superfície. Ou seja, o que a gente obteve? A gente obteve o maior ponto, que é esse aqui, e o menor ponto dessa curva que está contida na superfície. Então, quando a gente está calculando o máximo e o mínimo de uma função dada uma condição, em vez de olhar o máximo e o mínimo do gráfico, a gente vai olhar o máximo e o mínimo de uma curva nesse gráfico. Então, geometricamente, é isso que a gente está fazendo. Bem, essa ideia que a gente fez com 2 variáveis, a gente pode estender isso para quantas variáveis a gente quiser. Em particular, vão acontecer, na maioria dos casos, exemplos com 3 variáveis. Então, este método pode ser estendido para funções com mais de 2 variáveis. Então, se a gente quer encontrar, então, se queremos encontrar o máximo e o mínimo da função f de x, y, z, dada uma condição g de x, y, z igual a k, então, o primeiro passo é resolver o sistema. Então, agora a gente tem funções de 3 variáveis, então a gente vai estar calculando o gradiente dessas funções de 3 variáveis. E a gente quer que o gradiente da função f seja lambda vezes o gradiente da função g. E a gente quer também que a condição seja satisfeita. Então, agora a gente vai resolver esse sistema e calcular f nas soluções x, y, z do sistema. O maior valor é o máximo, o menor valor é o mínimo. O maior valor é o máximo,
o menor é o mínimo. Então, neste caso, note que o gradiente da f ser igual a lambda vezes o gradiente da g significa que, bem, se o gradiente da f é lambda vezes o gradiente da g, então a gente tem que a derivada da f com relação a x é lambda vezes a derivada de g com relação a x. A derivada de f com relação a y é lambda vezes a derivada de g com relação a y. E a derivada de f com relação a z vai ser igual a lambda vezes a derivada de g com relação a z. Então, temos um sistema com 4 equações e 4 variáveis, que são as variáveis x, y, z e lambda. Qual é esse nosso sistema? Bem, derivada de f com relação a x, no ponto x, y, z, igual a lambda vezes a derivada de g com relação a x, nesse ponto. Derivada de f com relação a y igual a lambda vezes a derivada de g com relação a y. E a derivada de f com relação a z igual a lambda vezes a derivada de g com relação a z. Então, essas três primeiras equações vêm do fato do gradiente da f ser igual a lambda vezes o gradiente de g. E a nossa última condição é que g de x, y, z seja igual a k. Então, agora, se a gente tem uma função de 3 variáveis, a gente vai ter que resolver um sistema de 4 equações e 4 variáveis. Por exemplo, então aqui um exemplo, a gente vai utilizar um método quando, então, suponha que queremos obter o maior volume de uma caixa retangular cuja área é 12 centímetros quadrados. Então, em outras palavras, a gente queremos encontrar o máximo da função f de x, y, z igual a x vezes y vezes z, dada a condição g de x, y, z, que é
2xy mais 2xz mais 2yz igual a 12. Então, a gente quer encontrar o máximo da função f, dada a condição g igual a 12. A função f, ela retorna para a gente o volume. Então, esse cara aqui, ele é o volume. Enquanto que a função g, ela dá para a gente a área. Então, essa aqui é a área. Quando a gente considera uma caixa retangular com medidas x, y e z. Opa. Então, se as medidas da nossa caixa são x, y e z, ali a gente tem o volume e a área. Bem, neste caso, utilizamos o multiplicador de Lagrange. Neste caso, utilizamos o multiplicador de Lagrange. Eu vou deixar aqui como exercício para vocês fazerem as contas, mas no início da próxima aula, que é a aula de dúvidas, eu vou começar resolvendo essa questão. Eu não vou fazer ela agora por uma questão de tempo. Para fazer ela bonitinha aqui, vai demorar um tempinho e a gente já está quase no final da aula de hoje. Então, tentem fazer esse exercício utilizando o multiplicador de Lagrange e na aula de segunda-feira a gente corrige ele ou faz, caso alguém não tenha conseguido fazer. Tá bom? Só para encerrar a aula de hoje, uma pequena observação que é o seguinte. No caso de funções com três variáveis, no caso de funções com três variáveis, podemos querer obter os valores extremos de f de x, y, z, dadas duas condições. Condições. A condição g de x, y, z igual a k e a condição h de x, y, z igual a c. Então, bem, no caso de funções com três variáveis, a gente poderia querer obter o máximo ou o mínimo de uma função, dadas duas condições. Opa. Por exemplo, nesse mesmo caso anterior, suponha que a gente quer encontrar o maior volume da caixa, cuja área seja 12 e um dos lados seja 3. Então, a gente tem duas condições para serem satisfeitas. Nesse caso, a gente pode utilizar o método do multiplicador de Lagrange. Então, nestes casos, podemos utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange
de Lagrange com o seguinte sistema. Então, aqui, pessoal, a gente vai, ao invés de ter um sistema com 4 equações e 4 variáveis, a gente vai aumentar a quantidade de equações e variáveis. Então, agora, a gente vai querer que o gradiente da função f no ponto x, y, z seja igual a lambda vezes o gradiente da função g no ponto x, y, z mais mi vezes o gradiente da função h no ponto x, y, z. E que as condições sejam satisfeitas. Então, g de x, y, z igual a k, h de x, y, z igual a c. Ou seja, temos um sistema com 5 equações. Bem, essa primeira igualdade dos gradientes, a gente pode reescrever ela como sendo a derivada de f com relação a x igual a lambda vezes a derivada de g com relação a x, mais mi vezes a derivada de h com relação a x, a derivada de f com relação a y igual a lambda vezes a derivada de g com relação a y, mais mi vezes a derivada de h com relação a y, a derivada de f com relação a z igual a lambda vezes a derivada de g com relação a z, mais mi vezes a derivada de h com relação a z, g igual a k e h igual a c. Então, aqui, a gente vai ter um sistema com 5 equações e 5 variáveis. A complexidade aumenta significativamente. Então, quanto mais condições, mais difícil fica resolver o problema, porém, também é possível resolver utilizando os multiplicadores de Lagrange. Na aula de dúvidas também, caso a gente tenha um tempo, eu faço um exemplo desse tipo de caso, onde a gente tem duas condições. Ok? Pessoal, bem, para a aula de hoje é isso. Alguma pergunta? Algum comentário? Não. Tudo certo? Camille, beleza? Tudo certo. Karine também não. Jennifer, Bruno, Arthur, tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza, então. Eu vou interromper aqui a gravação